Olá pessoal, olha só, a nossa aula de história de hoje nós vamos continuar falando sobre o trabalho das minas. Só que na aula de hoje nós vamos falar sobre o controle das minas, certo? Que esse controle estava todo centralizado em Portugal, certo? Então, o nosso assunto da aula de história se encontra no livro na página 253, tá bom? E depois da explicação da videoaula, vocês podem fazer a releitura do conteúdo na página 253 e vão responder aqui a página seguinte, certo? A 256. Esse assunto aqui da Inconfidência Mineira nós já vimos na aula sobre Tiradentes, falando sobre a Inconfidência Mineira. E a Conjuração Baiana foi um movimento também muito semelhante à Inconfidência Mineira, que vocês também podem estar dando uma lidazinha aqui, tá bom? Eles estavam reivindicando os direitos tanto de Minas Gerais como da Bahia. Mas vamos lá para a nossa aula de hoje falar sobre o controle das minas. É o seguinte, a exploração das minas, ela era, como eu falei para vocês, controlada totalmente por Portugal, certo? Que tinha como objetivo arrecadar o máximo de riqueza que eles pudessem com essa arrecadação do ouro, né, com a exploração do ouro, certo? Para que fosse enviado para a coroa portuguesa, e essa cobrança, o máximo para eles arrecadar de riquezas, era feita através dos impostos, da cobrança de impostos. E Portugal tinha 4 maneiras diferentes de cobrar esses impostos da população, tá? Inclusive, foi por causa de uma dessas cobranças de impostos, o quinto, que foi um dos objetivos para a criação do movimento da Inconfidência Mineira, o movimento do qual Tiradentes fez parte, tá bom? Então vamos conhecer agora os 4 tipos de impostos que eram cobrados por Portugal, certo? O quinto era o valor que representava um quinto, ou seja, 20% do que era explorado, extraído das minas. 20% daquele ouro tinha que ser mandado para Portugal, para a coroa portuguesa. Era uma exigência do rei. Eu poderia ser proprietária do garimpo, da mina, mas 20% do que eu extraía nas minhas minas, dentro das minhas terras, eu tinha por obrigação de enviar para a coroa portuguesa, tá? Outro tipo de imposto era as entradas. O que significava isso? Era a chamada de entrada porque eles controlavam a entrada e a saída de pessoas e animais das minas. Como assim, professora, entradas de pessoas? Por exemplo, quantos escravos eram mandados por tantos fazendeiros para trabalhar nas minas? Eram 100 escravos? Então tinha que ser documentado. Foi enviado 100 escravos para tal mina em tal lugar. A coroa portuguesa queria ter esse controle. Se ao redor do povoado, das minas, formou-se um povoado, estava criando animais domésticos, quantos animais tinha cada morador? Porque quando o morador ele não podia pagar em moedas, ele pagava em bens que ele tinha. E boa parte desses bens eram os animais domésticos, tá? O gado, galinha, o que eles tivessem de animais que servissem para alimentação, era dado como forma de pagamento também. Outro tipo de imposto era a captação. E o que seria a captação? Era o valor que deveria ser pago pelos senhores por cada escravo que era enviado à mina para trabalhar. Então, mesmo enviando os meus escravos para trabalhar na mina para mim, então eu teria também que pagar por cada escravo desse, certo? Outro imposto era a derrama, que era o quê? O confisco de bens pessoais dos devedores para garantir que todos os impostos fossem pagos. É tipo isso aqui, ó, né? A arrecadação, quando não tinha dinheiro, se pagava com quê? Com os bens que as pessoas tivessem, certo? Então, esses 4 tipos de imposto foram colocados por Portugal para ter o controle das minas, certo? Ficar centralizado ali o controle das minas. A entrada e saída de pessoas, a quantidade de trabalhadores que ficavam nas minas, certo? A quantidade de animais domésticos que tinha para cada morador. Se não pudessem pagar em dinheiro, pagavam com bens que eles tivessem, tá certo? Então, essa
é a nossa aula de hoje. E aqui, para vocês entenderem como é que funcionava o controle das minas por Portugal. Veja, mesmo lá dentro do outro lado do oceano, mas eles controlavam tudo que se passava na colônia, tá? Tchau, pessoal. Até a próxima aula.